Bom dia. O presente estudo é sobre o impacto da vacinação contra a Covid-19 nas gestantes e puérperas do Rio de Janeiro, uma análise de internações, morbimortalidade e comorbidades no período de 2020 a 2022. Eu sou Rafaela. Os outros colaboradores da pesquisa são Kathleen e Rafael, sob a orientação da doutora Ariel Gomes. Sabemos que a emergência do SARS-CoV-2 se deu início na província de Wuhan, na China, e desencadeou uma epidemia global que se propagou de forma rápida, representando uma das mais prementes ameaças à saúde pública contemporânea. Logo no início da pandemia, os grupos considerados de risco eram os idosos, com idade superior a 60 anos, ou portadores de comorbidades associadas, como asma, diabetes, hipertensão arterial. Porém, com a evolução dessa pandemia, as evidências passaram a apontar que outros grupos estavam sujeitos a desenvolver formas graves da doença, incluindo as gestantes. De fevereiro de 2020 a junho de 2020, houve 160 óbitos de gestantes e puérperas por Covid em todo o mundo. Isso representa um aumento em 3 vezes na taxa de mortalidade materna global. E no Brasil, foram 124 mortes. Então, o Brasil representa 77% dessa taxa de mortalidade. Em março de 2020, o Ministério da Saúde brasileiro, ele considera as gestantes como grupo de risco com a possibilidade de complicações graves e óbitos em decorrência da infecção por SARS-CoV-2. O objetivo geral é analisar os casos notificados de gestantes e puérperas infectadas pelo SARS-CoV-2 entre 2020 e 2022 no estado do Rio de Janeiro, sendo os objetivos específicos identificar os dados relativos à sintomatologia clínica em gestantes e puérperas do estado do Rio de Janeiro após a infecção por Covid-19, realizar uma análise comparativa das taxas de internação em unidade de terapia intensiva, utilização de suporte ventilatório e mortalidade nessa população antes e depois da implementação da vacinação contra a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, além de conduzir uma análise cruzada dos dados que envolvem o número de gestantes e puérperas diagnosticadas com Covid-19 e a abrangência da vacinação nessa mesma população no período de 2021 e 2022. A metodologia do presente estudo é uma análise retrospectiva, quali-quantitativo, descritivo, que abrange o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, no estado do Rio de Janeiro, com o propósito de avaliar o impacto da vacinação contra a Covid-19 em gestante e puérperas. Os dados secundários eles foram obtidos por meio do DataSUS, utilizando recursos como o Tabnet, o Observatório Obstétrico da Covid-19 e consórcios de veículos de imprensa. A inclusão no estudo ela se restringiu a gestantes e puérperas nesse período. E para respaldar a investigação, as pesquisas bibliográficas elas foram realizadas nas bases de dados da Cielo e PubMed no período temporal de 3 anos. O início da vacinação no Rio de Janeiro se deu em junho de 2021. Aqui na figura 1A, podemos ver a frequência de notificação de gestantes e puérperas com diagnóstico de Covid-19 que necessitaram de internação hospitalar nesse período, com 531 sendo internadas em 2020, com um aumento de 861 em 2021 e uma queda substancial em 2022, com apenas 211 gestantes e puérperas em internação hospitalar. Já na figura 1B, nota-se a internação em UTI, utilização de ventilação mecânica e óbitos. Vemos que o desenho do gráfico ele acaba se repetindo, com um aumento dos casos em 2020 e 2021 e sempre com a redução em 2022,
o que infere que a vacinação teve um impacto positivo nessa população. Aqui na figura 2B, nós podemos ver as comorbidades associadas ao agravamento da Covid-19 em gestantes e puérperas para as seguintes patologias: cardiovascular, hematológica e hepáticas. Nas cardiovasculares, houve agravamento do quadro em 2020 em 59 gestantes e puérperas, com um acréscimo em 2021 para 80 e uma regressão para 13 em 2022. Quando associado ao COVID com comorbidades hematológicas, se manteve o número em 2020 e 2021, mas houve uma consequente redução em 2022. E quando associado a doenças hepáticas, houve um pequeno aumento de 2020 e 2021 e redução também em 2022. Quando falamos de asma, diabetes e pneumopatias, o gráfico ele se comporta da mesma maneira, com um aumento em 2020 e 2021 e redução em 2022, o que corrobora com os dados que falam que os pacientes com comorbidades eles têm um risco maior de agravamento da Covid-19. Isso também ocorre quando falamos das gestantes. Na figura 2G, quando associado Covid-19 com a imunodepressão, é o único gráfico que se comporta de maneira diferente, com redução do número de casos de 2020 para 2021 e uma redução ainda maior em 2022. Já em obesidade e doenças renais, houve um aumento em 2020 e 2021 e subsequente redução em 2022. Então, podemos concluir que a vacinação contra a Covid, ela demonstrou ter um impacto positivo na evolução da doença entre as gestantes e puérperas no estado do Rio de Janeiro. Isso se reflete diretamente na redução significativa tanto das taxas de hospitalização, a necessidade de internação em UTI, o agravamento dos quadros quando relacionados a comorbidades, além da necessidade de suporte ventilatório e óbitos em 2022 após a vacinação, quando comparado com os anos anteriores. Obrigada.